Boa tarde, gente. Tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o Nicolas, eu sou o Teacher Manager da Levagon e fora isso, eu também sou Batch Manager de alguns batches aqui. E é uma honra poder falar que eu sou Batch Manager desse batch maravilhoso que a gente vai estar apresentando os projetos deles hoje para vocês, o Batch 1679, nossa turma de Data Analytics, full time. Tá? Então, assim, quando eu falo que é full time, quer dizer que eles ficaram horas comerciais nesses últimos 2 meses e meio aí só ralando, analisando dados. Quase falei uns palavrões aqui para mostrar a intensidade, mas eu acho que como tem criança no recinto, eu não vou falar, né? Mas foi muito, tá? Eles se esforçaram muito para entregar esses projetos para vocês. Antes da gente começar a ver os projetos, né? Por que que a gente está aqui hoje? Vou falar um pouquinho rapidinho sobre a Levagon, tá? E também preparei uma apresentação rápida aqui, tanto para vocês que estão assistindo a gente, como principalmente para os nossos alunos, tá? É, Deixa eu já compartilhar minha tela aqui, só um instante. Prontinho. Bom, falando um pouquinho sobre a Levagon, tá? Nós somos um bootcamp de tecnologia. Fora o nosso curso de Data Analytics, nós temos um curso de Data Science e também de Web Development, tá? É, Nós temos tanto o curso full-time, que é esse daqui que a gente vai ver agora as apresentações, ou seja, é durante um período integral de até 2 meses e meio, tá? E também nós temos os cursos part-time, que é meio período, para quem não consegue parar de trabalhar, então acontece terças e quintas à noite e sábados o dia inteiro, tá bom? A Levagon tem mais de 40 países hoje, tá? Somos vistos como o melhor bootcamp atual de tecnologia, né? Para mais informações, por favor, é só entrar no site ou mandar alguma pergunta aqui no chat do YouTube, tá bom? Bom, sem falar muito mais agora da Levagon, vamos falar um pouquinho sobre o que faz a Levagon, né? O Best 1679 é um deles agora, né? Sei que a jornada foi muito cansativa, mas muito satisfatória ao mesmo tempo, né? Então, primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é parabéns por chegarem até aqui. Eu acho que a Levagon é muito mais que só um método de ensino, né? Ela é uma experiência, né? E não é uma experiência fácil. Eu acho que a gente tem, o desafio maior aqui não é reter informação, e sim até onde você aguenta ficar e vocês ficaram até o final, né? A gente sabe que não é fácil, nós já passamos por aí também, né? Então, realmente, hoje é o dia de vocês. Então, esse é o momento que vocês têm que se dar um tapa nas costas e falar assim, meu, eu consegui, né? Mas antes da gente entrar no assunto sério, né? Eu trouxe algumas coisinhas aqui só para a gente poder relaxar um pouco mais, né? Que a gente faz com todos os dados que a gente consegue, né? Foi um pouco difícil encontrar uns memes, tá, gente? Eu não queria pedir para vocês, porque eu gosto de fazer essas apresentações como surpresa, tá? Mas acho que agora vocês estão de fato prontos para ficarem vendo memes e rindo na hora de ver os memes, né? Mas a gente sabe também quando a gente está fazendo as análises das coisas aí, como verdadeiramente é, né? Quando o Hiroshi e o Eduardo chegam e falam assim: o que está acontecendo? Quando eles falam assim, e aí, a gente fez esse trabalho. Não, mas tá tudo errado, pode mudar. A gente sabe como é isso, tá? Bom, eu queria mostrar para vocês um pouquinho o primeiro dia de vocês, né? Que parece que já faz tanto tempo, né? Como o processo passa tão rápido assim. Olha a carinha de vocês todos inteiros aí, né? Antes de passar por toda essa experiência em que vocês mal sabiam o que que ia acontecer aí nesses próximos meses, que ia mudar a vida de vocês, né? E por conta disso, eu queria até mostrar para vocês como vocês estavam na primeira semana da Levagon e como vocês estão agora, né? Com essas caras toda fodida aí, né? Tô brincando, gente, vocês estão ótimos, tá bom? A gente sabe que vocês estão cansados, mas a aparência de vocês está ótima, podem ficar tranquilos, tá? Só que agora, né, como todas as coisas boas, elas têm que chegar ao fim em algum momento, né? E a gente sabe que depois dessa sexta-feira de Demo Day aqui, chega na segunda-feira, até tem a semana, a Career Week, né, para auxiliar vocês com as coisas de LinkedIn, portfólio, essas coisas, né? Mas como é que fica, né? Tipo, agora que não tem mais que acordar antes das 9 horas da manhã, né? Não tem mais que logar no Zoom, não tem mais exercício para fazer. Como é que é isso, né? Como é que é um dia sem entrar no kit, né? Bom, assim, não precisa não entrar no kit, né? Vocês podem fazer isso pro resto da vida de vocês. Mas é um pouco estranho, né? Quando parece que foi um fim de uma época aí, né? Mas uma coisa que eu posso deixar de dica para vocês, né, é que educação realmente é uma coisa que nunca termina, né? Então, esse é só o primeiro passo, né, na mudança de vida de vocês, tá? Não desistam, não se desanimem, não se desmotivem, tá?
Porque vocês chegaram até aqui, o primeiro passo, que é sempre o mais difícil, vocês já deram, tá? Então, vocês já chegaram muito longe nisso. Então, mais uma vez, parabéns, tá? Queria só dar uma atenção aqui para nosso staff, tá? Que faz tudo acontecer nos bastidores, né? Vou passar todo mundo aqui, mas é importante a gente valorizar também quem consegue compor a Levagon e fazer as coisas fluírem tão bem para vocês, tá? Mas não menos importante, por último, né? Mas acho que realmente que quem fez vocês chegarem aqui onde vocês estão são os professores que deram as aulas para vocês, tá? As pessoas a gente realmente tem que valorizar, porque professor é professor, né? A gente tem que ter muito respeito pelas pessoas, eles já estiveram aí onde vocês estão, né? Eles sabem o que vocês passaram e eles sabem sentir a empatia que vocês estão fazendo aí, né? Mas, por mais merecido que os créditos sejam deles também, né? Hoje o foco é de vocês, né? Então, chega de falar, Nicolas, porque se me deixar falando, eu vou falar, tá? Vamos ver os projetos maravilhosos que vocês trouxeram aqui pra gente. Primeiro grupo, vocês estão prontos? Sim. Maravilha. Então, vou parar de compartilhar aqui e vocês já podem começar. Já conseguem ver? Conseguimos, Ana. Pode mandar ver. Boa tarde a todos. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, olha só. No mundo atual, a quantidade de dados gerados diariamente é imensa, tá? E a capacidade de transformar esses dados em informações é valiosa e crucial para a tomada de decisões estratégicas. Nosso projeto teve como objetivo a retenção de clientes, fazendo uma análise preditiva e descritiva para entender os padrões de comportamento desses consumidores. Até 2029, a receita líquida de juros dos bancos digitais poderá atingir até 2,1 trilhões de dólares mundialmente. Os bancos digitais têm atraído milhões de pessoas em todo o mundo, com as vantagens de não cobrar taxas abusivas, de dar flexibilidade para os viajantes usarem outras moedas de forma fácil e sem taxas. A nossa premissa é que cada pessoa tem duas contas ou mais. O banco tradicional, comumente é utilizado para receber o salário e realizar transações no país de origem, e um banco digital, que é procurado devido às facilidades em transações internacionais, compras de câmbio, além de serviços de baixo custo. As nossas hipóteses para tipos de cancelamento foram de baixo uso, redundância, que seria o cliente ter uma ou mais duas ou três contas no país dele de origem, a inatividade e os perfis de cada cliente. A nossa proposta foi de classificar as informações, analisar as movimentações, identificar pistas para prever o comportamento futuro e então promover iniciativas de venda e marketing mais assertivas para reter esses clientes. Nossa métrica principal foi o de churn, um dos indicadores mais importantes para as empresas, pois ela mede a taxa de cancelamento ou o abandono desses clientes. As nossas tabelas que a gente utilizou no dataset foram as de clientes e transações. A de clientes foi usada para identificar as características pessoais, como país, idade e plano, e as de transações a gente utilizou para visualizar cada transação, como valor, moeda, tipo, status. A gente também teve notificações e dispositivos, que são duas de outras tabelas que a gente não utilizou, mas são importantes também. As ferramentas que a gente utilizou foram o BigQuery para poder fazer as consultas, tá? O Colab, que a gente utilizou o Python para poder fazer a regressão e a análise preditiva e descritiva, o Google Sheets, que foi utilizado para a organização desses dados, o Locker, que foi o painel desses dados, e o Census, que a gente utilizou para criar um alerta de churn para cada cliente. Quem são nossos clientes? Nós temos 19.430 clientes espalhados em 41 países, tá? 32% desses clientes moram no Reino Unido, 63% desses clientes têm entre 26 e 45 anos, e a idade média das nossas contas é de 10 meses.
Bom, aqui a gente quis fazer uma distribuição, né, no período para tentar identificar alguns padrões sazonais. Mas como era um curto período de tempo, só 16 meses, a gente não conseguiu verificar isso. Porém, a gente consegue ver que pela evolução do volume de transações e do valor transacionado, provavelmente o banco começou suas operações no final de 2017 ou mesmo em janeiro de 2018. Aqui a gente mostra como eles gastaram, né? O número de transações, sendo que a maioria delas foi pagamento com cartão. 88% foram completas, isso mostra um pouco da eficácia do serviço que é prestado pelo banco. A gente tem um saldo atual de menos 31 milhões de dólares, mas isso não é um mau indício, pelo contrário, né, o banco está sendo utilizado e, as pessoas, e o banco pode cobrar taxas não, juros por conta por conta da utilização do saldo, né? E aí, as taxas, elas só representam cerca de 1% das transações, então mostra e confirma, né, o quanto o banco está engajado em relação à cobrança de taxas. E a nossa análise, ela tem dois pilares principais, né, o churn e o comportamento em viagens. Então, começando pelas viagens, primeiro a gente teve que identificar é, onde essas transações foram realizadas. Então, a gente dividiu as transações entre realizadas em estabelecimentos e online. E a partir do estabelecimento, a gente pode fazer uma diferenciação entre o país de origem do usuário que estava fazendo a transação e onde a transação foi realizada. Daí, a gente descobriu que mais de 70% delas foram realizadas no país de origem. Porém, quando as pessoas viajam, elas costumam gastar mais. Aqui é um pouco do panorama, né, onde as pessoas, onde essas transações foram realizadas. Então, tem um destaque aqui para a Polônia, que tem um volume muito grande de transações, mas por conta de câmbio, né, não aparece no top 5 de valor total transacionado, que aparece os Estados Unidos, né, no caso, que por conta exatamente do câmbio, porque é um país que custa mais caro para viajar. Aí, o que a gente fez? Para classificar esses usuários por total transacionado, foi necessário realizar uma análise com gráficos estatísticos para visualizar os pontos fora da curva, para a gente ter uma visão mais condizente com a realidade. Foi assim, então, que a gente dividiu, né, em 5 grupos de balanço negativo, zerado, positivo até US$ 1.500, entre 1.500 e 10.000, e acima de 10.000. E aí a gente consegue ver que mais de 90% dos clientes eles estão entre os grupos 1 e 3. Aqui a gente aprofunda um pouco mais a nossa análise e faz uma distribuição do número de transações e do valor transacionado de acordo com cada um dos grupos. Então, a gente consegue ver que, de fato, né, a maioria das transações são feitas no país de origem, mas no grupo 1, que é o grupo maior, 72% das transações são realizadas no país de origem. E aqui a gente também consegue ver um destaque que, se a gente juntar o grupo 1 e o grupo 3, eles representam praticamente toda a totalidade de transações realizadas no banco. Eu vou falar um pouco sobre o modelo de predição criado, churn. Por que o churn? O churn é um bom indicativo para prever a retenção dos clientes no modelo preditivo. Decidimos mensurar o churn analisando a última transação de cada cliente em período de 90 dias, levando em conta a última transação no dataset. Nesse caso, o grupo 3 tem o maior percentual de inativos. O modelo de predição foi criado a partir de uma regressão logística, onde o não churn foi predicto corretamente em 3.792 casos e o churn em 1.067 casos. A precisão para o não churn foi de 87%, para o churn de 72%, já a acurácia alcançou 83,3%. Agora a gente vai falar um pouco das recomendações e a gente acabou nomeando os grupos. Então, o primeiro grupo, os ocasionais, são o maior grupo, altamente engajados, não viajam com frequência e a ideia é estimular campanhas de viagem. Os iniciantes, o grupo 2, sem saldo,
a ação seria no intuito de estimulá-los. O grupo 3, os poupadores, com saldo até $1.500, grupo com maior taxa de inativos, tendem a economizar mais para viajar. Ações como descontos em passagem aérea seria interessante nesse tipo de grupo. Os equilibrados, o número 4, de $1.501 a $10.000, viajam menos, mas gastam mais no exterior. Ações voltadas à redução de tarifas e estimular investimentos seria interessante para esse tipo de grupo. Os investidores, que é o grupo 5, mais de $10.000 em saldo. Menor grupo, as ações especiais de investimento, benefícios e planos de cartões seriam interessantes para esse tipo de perfil. As recomendações, a gente optou por fazer campanhas direcionadas, priorizar determinados grupos e criar alerta de risco para reter clientes inativos, no caso, o churn. Então, a gente criou uma ETL reversa no churn e a gente utilizou o grupo número 3, os poupadores, que são 77,7% dos inativos nos últimos 90 dias, e a gente selecionou só os residentes domiciliados no Reino Unido, que representam 32% dos clientes, de até 30 anos de idade. E aqui a gente recapitula, né, nossas hipóteses para ver se, de acordo com a nossa análise, a gente confirmou ou negou as nossas hipóteses. Então, o primeiro, que era o baixo uso, né? As pessoas, os viajantes ocasionais, eles não usam com tanta frequência e podem cancelar. A gente concluiu o contrário, que os viajantes ocasionais, o grupo, ele é maior em número de clientes, engajamento e valor total transacionado. E eles têm uma taxa menor de clientes inativos, de um pouco mais de 30%. A gente viu também que 70%, mais de 70% do total das transações foram realizadas no país de origem. Então, mesmo se a pessoa tem conta em dois bancos, né, ela também ela usa bastante o banco digital no país de origem, não apenas o banco tradicional. E aí, de acordo com o nosso modelo também, a gente viu que 78% dos clientes inativos devem continuar no banco, ou seja, não é porque o cliente ficou é, é, 90 dias ou mais sem usar, ele vai sair necessariamente no final desse período. E a gente identificou alguns perfis que ajudam a gente a segmentar, né, para ver quem tem potencial para cancelamento, maior atividade e investidores. Que os próximos passos de como a gente pode evoluir no nosso trabalho é estudar a tabela notificações para entender o histórico e ver quais são os canais mais adequados para cada um dos perfis. Aqui a gente trouxe uma frase de inspiração, né, de um grande mestre aí dos dados, que sem dados a gente é apenas uma pessoa com opinião. É isso. Obrigada pela atenção, uma boa tarde para todos. Maravilha. Que frase marcante essa do final, né? Isso é realmente muito importante saber mesmo. É, Ana, se você puder me autorizar, eu vou querer usar essa frase mais para frente também, para os Pode nossos deixar. novos pupilos. Sim. Gente, muito obrigado, parabéns pelo projeto. Muito bem falado, por sinal. Gostei que vocês estavam bem sintonizados aí. Próximo grupo, vocês já estão prontos? Quando quiserem. Bora. Boa tarde, pessoal. Espero que todos se encontrem bem. Meu nome é Hugo, estou acompanhado aqui da Brisa, da Mari, do Gabriel. E hoje a gente veio falar aqui da Tyler, que o Gabriel está no suporte técnico aí, Gabriel, então se já puder dar uma passadinha. Contextualizando, a Tyler, basicamente, ela é um software que voltado para restaurantes, onde ele funciona como uma espécie de RP ali. Só que ele tem um gap, e é esse gap que a gente vai buscar resolver hoje. O objeto do nosso trabalho aqui é somente um restaurante, no caso a loja 5281, situada em Paris, e o gap que a gente busca solucionar aqui é justamente que a Tyler ela não gera relatórios, ou seja, ela é alimentada com dados, mas ela não gera insights através disso. Então, a gente procurou através do Power BI, da utilização de ferramentas como BigQuery para manipular os dados com SQL, a gente procurou
transformar bem e trazer esses insights aí. A Bri, minha colega, vai dar início com a palavra aí, Bri. Boa tarde, pessoal. Bom, para contextualizar aqui inicialmente, a nossa análise foi feita sobre um período de 2 anos e meio, e inicialmente a gente já consegue ver que houve um registro total de 302 mil pedidos, e logo abaixo a gente consegue analisar o volume de pedido ao longo dos anos. Ah, observamos que no ano de 2019 foi apresentado o maior número de pedidos. Ah, no entanto, no ano de 2020, houve uma queda significativa no mês de março e de forma mais acentuada no mês de abril. E com isso, a gente conseguiu enxergar que coincide com a época da pandemia de Covid-19. Então, com isso também, filtrando mais a fundo do ano de 2020, a gente consegue ver acima o scorecard, que a preferência dos clientes se voltam para o takeaway. Só um momentinho. Então, a gente já vê que muda, provavelmente por conta das preocupações sanitárias que foram impostas. A gente também, é importante ressaltar que o mês de novembro, ele tem aproximadamente 500 pedidos feitos até a metade do mês, e isso explica o valor tão baixo demonstrado no gráfico. Logo abaixo, a gente consegue ter a visualização de dados por dia da semana, e a gente consegue ver também que sábado seria o melhor dia do nosso usuário. Só que, em contraste, a gente vê que o dia com menor volume de pedido, que são as quartas-feiras, são os dias em que há mais desconto. Então, isso sugere que o estabelecimento pode estar fazendo promoções para atrair clientes, ou redução de estoque e até alguma promoção de produto, algo assim. Já o nosso segundo gráfico, analisado por dia da semana, mostra que o período mais movimentado, com mais pedidos, é o período da tarde. E isso pode ser muito importante para a gente otimizar a operação do restaurante, garantindo que eles tenham recursos suficientes para atender a demanda nesses horários de pico. E esses insights permitem melhorar o atendimento e maximizar as vendas do nosso usuário também. E com isso eu vou passar a palavra para o meu amigo Hugo, que vai detalhar financeiramente essas questões. Bom, obrigado, Bri. Importante, legal, logo quando a gente olha aqui pro dashboard, a gente já dá de cara aí com os big numbers, então a gente consegue ver aí tanto a parte do faturamento bruto, ops, deu uma travada aqui, tanto a parte do faturamento bruto aí, a parte líquida também, então ticket médio, tá? Ticket médio. Legal a gente visualizar esse aqui em específico, que qual insight a gente pode tirar disso aqui, né? Então, ele basicamente apresenta para a gente. Importante destacar, tá? Antes de mais nada, que o que está sendo avaliado o período é de 2018 a 2020, tá? Então, tem um range aí interessante. Inclusive, né, no início de 2020, a gente tem um declínio ali de faturamento, de volume de vendas, que mais para frente vai ser explicado um pouco melhor, por conta da pandemia. Então, voltando para esse aqui, a gente pode ver que entre o horário de 5 às 10, a gente tem um faturamento interessante, legal. Um ticket médio que caminha na faixa dos 8 euros ali, 7 euros. Mas legal destacar que a partir das 20 horas a gente tem um maior ticket médio, tá? Então, porém, a gente tem um faturamento menor, ou seja, a gente tem um faturamento bem concentrado aqui, porém um ticket médio baixo. Pode ser legal a gente olhar isso com mais atenção mais para frente, às vezes, a loja, para ver se consegue elaborar algumas estratégias para que ela possa ter um volume de vendas maior aqui, e, consequentemente, um faturamento maior. E se aproveitar desse ticket médio maior no horário da noite. Legal destacar que a loja também ela tem grande parte de seus pagamentos na forma de cartão, né? A gente tem também um número ali considerável em dinheiro, e os restantes são um valor bem irrisório, bem baixo. Gabriel, você puder passar pro próximo para dar uma explicada mais detalhada? Legal, obrigado. Então, aqui de cara também, a gente pode observar que no sábado é o dia que a gente tem maior faturamento, mais venda. A gente pode observar que o período também é na parte da tarde, tá? E a gente também consegue observar que os dias que a gente tem um faturamento menor, um volume de venda menor, é justamente na quarta e na terça, né? E bem interessante observar que, como a Brisney pontuou, né? Na quarta-feira, a gente tem um volume de pedidos mais baixo, consequentemente, eles acabam fazendo também algumas promoções, descontos, né? E por que a quarta e não a terça? Já que, assim, é a terça que fatura menos.
Porque quarta é um dia muito, muito típico de ter jogo de futebol nessa parte da Europa, sabe? Tem também é meio comum aqui na parte da Europa ter também quarta acadêmica, então a galera costuma dar atenção em relação à quarta para descontos. Aqui a gente pode observar também que o tempo em relação ao faturamento, como assim o tempo? As pessoas que vão e ficam até 10 minutos são as que geram um faturamento maior para o restaurante. Aquelas que ficam até ali por volta de 4 horas, 1 hora, desculpa, elas geram também o segundo maior faturamento aí. E aquelas que ficam mais 5 horas é um valor até baixo aí. E a gente pode concluir também que o horário, o período do dia que a gente tem um maior faturamento é na parte da tarde, representando cerca de 60% do faturamento total, lembrando desse período analisado aqui. Eu passo a palavra para o Gabriel aí, que vai entrar um pouquinho mais a fundo na parte da categoria dos produtos. Então, pessoal, aqui na parte das categorias, o administrador vai ter uma visão geral de como estão as vendas por categorias, né? Aqui em cima na esquerda, ele vai poder ver o faturamento por categorias, onde ele vai ver ali que o Coffee Bar é a categoria que mais vende, seguida do Coffee Beans e depois do Restoration. Já na direita, em cima, ele vai ver a quantidade vendida por categorias, onde novamente o Coffee Bar está na frente, o Restoration em segundo e o Coffee Beans vem em terceiro. Com isso, nós tivemos a ideia de trazer, embaixo na esquerda, um gráfico juntando as duas informações, onde ele consegue ver que, apesar do Restoration ser a categoria que mais vende em quantidade, ele não é a que mais fatura depois do Coffee Bar. O Coffee Beans, apesar de vender menos, ele está faturando bem mais do que a Restoration, né? Então, aqui ele vai ter uma visão geral para avaliar depois detalhadamente cada produto, né? Aqui na direita, embaixo, ele vê quantos produtos tem em cada categoria. Então, lá no miscelâneos tem 227 produtos diferentes, certo? Coffee Bar tem 86 produtos diferentes. Então, aqui na categoria vai ser isso. Ele tem uma visão geral sobre as categorias e depois ele ter ideias melhores sobre o que eu vou olhar nessa categoria. Essa categoria tá ruim, essa tá boa, preciso dar uma olhada nos produtos dela. E isso ele vai olhar depois ali na nossa aba de produtos, que a gente vai ver agora com a Mariana. Então, pessoal, para o nosso grupo, a gente considera que uma das análises mais importantes que o dono do restaurante pode ter é a do desempenho dos seus produtos. No caso da loja 5281, a gente percebe pelas categorias e pelo nome dos produtos que se trata de uma cafeteria. Nessa página, a gente trouxe a possibilidade de filtrar os dados por data, por categoria, mas também pelo nome do produto específico. Assim, os interessados pela análise vão poder ter uma visão geral do desempenho do produto ou uma visão segmentada, de acordo com dia, mês, ano ou categoria específica. Os dois primeiros gráficos, Top 10 e Bottom 10, mostram os 10 produtos mais vendidos e os 10 produtos menos vendidos do estabelecimento. A gente trouxe também aqui uma outra análise importante, que é a de quantidade de produtos vendidos, representado aqui pelas barras, e o faturamento, representado pela linha. A gente pode perceber que no ano de 2019, apesar da empresa ter vendido uma maior quantidade de produtos, o faturamento não teve um aumento na mesma proporção. E por fim, a gente trouxe esse outro gráfico aqui, porque nós consideramos importante também analisar o perfil do consumidor de cada produto, para entender se existe alguma relação entre os produtos pedidos e o tempo que o cliente ficou no estabelecimento ou o período do dia que esse produto é mais pedido. Então, por exemplo, fazendo uma simulação, apesar de ser uma cafeteria, a gente pode pesquisar pela cerveja Heineken, que é um dos produtos deles. E esse produto, ele é mais pedido no período da noite, como a gente pode ver aqui, ao contrário da maioria dos produtos, que é mais pedido no período da tarde. Então, esse é o nosso dashboard que a gente desenvolveu aqui para o nosso cliente, a loja 5281. E para finalizar, a gente resolveu trazer algumas considerações para o dono desse estabelecimento em específico. Nós observamos que alguns pedidos permanecem com status de em aberto por muitas horas, indicando que a empresa pode ter esquecido de fechar essas comandas quando o cliente saiu do estabelecimento. Então, é importante que os funcionários tenham atenção para isso. Outra questão também é que a loja tem muitos pedidos com valores de desconto muito altos. Por exemplo, até 100% de desconto.
é outro ponto de atenção que o dono do estabelecimento tem que ter para entender por que está tendo esses descontos tão elevados. Esse é o nosso trabalho. Caso vocês queiram entrar em contato com a gente, podem escanear aí o QR Code e achar o nosso LinkedIn. Queria agradecer ao meu grupo também. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Maravilha, gente. Eu adorei o projeto. E é engraçado que sempre que eu vejo, eu gosto sempre de assistir os Demo Days dos nossos alunos, né? E sempre me traz uma. Eu sempre vou aprendendo algumas coisas novas, né? E quando eu tava vendo a análise ali falando que tinha gente que ficava mais de 14 horas no restaurante, eu falei assim, meu, quem são essas pessoas? Né? Que passam mais de 14 horas no restaurante. Eu falei, tá bom, acho que cada um tem as suas manias também, né? É, parabéns pelo projeto, ficou muito, muito legal mesmo. Parabéns aos dois grupos com os projetos. A apresentação de vocês ficou muito boa. Eu sinto que vocês falaram muito bem, mas eu não tô aqui para fazer dando feedbacks, porque eu adoro babar ovo para aluno ler vagão também, né? E, né, o que que eu posso fazer se vocês são muito bons nisso? É, bom, gente, muito obrigado por terem participado aqui com a gente. Se vocês quiserem mandar um beijo aí para alguém que está assistindo a gente, fiquem à vontade, que hora é essa? Alguém quer mandar alguma coisa, algum tchauzinho aí? Não? Tá bom, então. Gente, muito obrigado. A nossa live vai terminar, tá? Mas, só para lembrar vocês que a gente não precisa terminar a nossa comemoração ainda, tá? Então, a gente tem o nosso Zoom particular lá para a gente poder se reunir, se vocês quiserem, para a gente comemorar esse final de jornada de vocês aí. Maravilhoso e merecido, né? Tá bom? Gente, muito obrigado por terem participado. Obrigada, Nick. Obrigada, Obrigada, Obrigado. gente. pessoal. Valeu. Valeu, Nick. Obrigado, gente. Parabéns pelo Valeu. trabalho de vocês também. Lucas, pode encerrar. Ok, tá encerrando já. Fechou. Acabou um pouquinho mais cedo mesmo, né? Ó, a gente Acabou um foi, ó, pouquinho. Sim, vocês foram ótimos. Estamos Bem, né? comprometidos. Uhum. com qualidade. Gente, Acompanhar. a apresentação de vocês ficou muito boa. Parabéns, de verdade mesmo, assim.